Tamo junto e misturado. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui. Isso eu não tô conseguindo. Deixa eu botar aqui. Já, viu? Já iniciamos a transmissão no YouTube. Quem tá chegando aí, vai me dando boa noite. Cadê esse povo? Cadê essa galera aí? Cadê? Quem tá chegando aí? Quem tá aí já? Me dá boa noite. Hoje a gente tem uma aula que eu chamei de conteúdo pocket. Porque é um conteúdo para você levar no bolso. E para você ter ciência, porque vai te ajudar em algum momento, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, a nossa aula vai ser sobre como identificar precocemente sinais ou sintomas para risco nutricional, que nem sempre são tão evidentes no seu doente dentro do hospital. Quem quiser acompanhar no YouTube pode vir. E vamos começar com algumas definições básicas, tá bom? Quem tá chegando no YouTube aí, vai me dando boa noite, que eu quero saber quem já está por aí, tá? Gente, vamos então começar com algumas definições básicas que eu acho importante. Acho que pra gente começar, até pra eu conseguir explicar pra vocês direitinho, né? Pra que vocês consigam caminhar pelo meu raciocínio, é importante a gente falar de algumas definições básicas. Vamos lá, ó. Que tem a ver com essa aula de hoje, tá bom? Primeiro, sinais, gente, olha só, quando a gente fala em sinais, essa imagem até ela traz, né? Você vê que quando você olha para essa imagem, a primeira coisa que salta aos olhos é o ponto vermelho. Então, sinais, é tudo que vem para você de uma forma diferente, que lhe parece diferente do que é comum, que se destaca, isso é um sinal. Então, o sinal... E isso a gente aplicando a nutrição clínica é tudo aquilo que o nutricionista, ao visualizar, ao fazer o exame de inspeção, que é através dos olhos, ele vai conseguir identificar, certo? E isso, claro, para o nutricionista conseguir identificar o que é diferente, o que está diferente, o que pode estar normal, necessariamente ele precisa conhecer o que é normal. Tá bom? Porque se o nutricionista não conhecer o que é normal, ele vai ter dificuldade de perceber os sinais de alterações. Então, é tudo que se destaca entre o que é comum. Isso é sinal. E na clínica, vamos dar um exemplo. Sinal é uma manifestação que a gente identifica no momento que está fazendo o exame físico, o exame clínico nutricional. Então, a gente vai olhar para o paciente com base no que a gente tem de referência de normalidade e vamos classificar, ver se tem alguma alteração importante no paciente, tá? Isso que é sinal. Então, sinal a gente sempre vai avaliar através do exame físico. Sintomas é o quê? É uma coisa que o paciente vai trazer pra gente. Então, sintoma é uma coisa que a gente vai coletar no momento que a gente vai fazendo a anamnese, certo? Então, no momento que a gente tá fazendo a anamnese, conversando com o paciente, a gente vai ouvir e vai coletar sintomas importantes. Sintomas que a gente esteja investigando com base no quadro clínico do paciente, com base no estado nutricional do paciente, com base no que você suspeita que você está identificando naquele paciente. Então, sintomas é isso, tá? Só para deixar bem redondinho.
Sintomas, gente, é algo subjetivo. Essas definições que eu tô trazendo para vocês aqui é do dicionário Oxford, que eu adoro usar definições de dicionários, porque eles trazem, né, a definição básica da palavra, e isso nos ajuda quando a gente faz a conversão para a parte clínica, para a gente conseguir enxergar melhor, tá bom? Então, sintoma o paciente vai referir para você. O risco nutricional, gente, risco é qualquer probabilidade de perigo. Então, tudo ou qualquer coisa que vai prejudicar, né, que possa colocar em risco, em perigo, o estado nutricional do indivíduo, é o que a gente chama de risco nutricional, certo? Então, imagine, essa aula de hoje a gente vai falar de quê? Sobre identificação de sinais e sintomas importantes para que o nutricionista consiga precocemente identificar, coletar o risco nutricional, tá bom? E esses sintomas que nem sempre estão evidentes, é uma coisa que eu quero trazer para vocês também. Então, minha gente, olha só, identificar precocemente é triar, rastrear o que pode ser um risco importante, o que pode ser um perigo importante. E vocês vão entender por que eu tô fazendo essa introdução, para chegar no raciocínio. No hospital, gente, isso se chama triagem. No hospital se chama triagem nutricional. Triagem nutricional é o fundamento número 1 da terapia nutricional, que é a capacidade do nutricionista em identificar, através dos olhos treinados, pacientes que possam estar em risco nutricional. Pacientes que podem ter sinais ou sintomas que podem gerar risco nutricional, perigo nutricional. E como é que a gente avalia a triagem? A gente tem o risco, a triagem, né? A identificação da triagem através de avaliação do risco nutricional e triagem de desnutrição. Ó, para vocês verem como a ciência da nutrição ela também acompanha o processo de evolução. Logo quando se começou a falar de estado nutricional, isso, gente, lá em 1970, quando começou a surgir as primeiras publicações das pessoas falando sobre desnutrição hospitalar e como a terapia nutricional, como o papel do nutricionista era importante para a prevenção desse estado de desnutrição. Então, primeiro a gente aprendeu a triar a desnutrição. Depois, com o avanço da ciência, eles perceberam que a gente pode identificar sinais para o risco nutricional, ou seja, antes do paciente desnutrir. Porque já é consenso. Quando a gente fala assim, é consenso na literatura, é porque já existem diversas publicações falando que desnutrição dentro do hospital gera consequências para o paciente, dificulta a cicatrização, prejudica o sistema imunológico, faz o paciente ter presença de escaras, acelera a mortalidade, gera complicações clínicas, tá? Em diversas condições, a desnutrição ela é uma que a gente chama de uma comorbidade, uma morbidade a mais que pode levar o paciente ao risco de morte. Por isso que é importante a triagem. E é uma coisa que é feita em todas as unidades hospitalares, pelo menos é o que se espera, é que haja a triagem de estado nutricional, que é o primeiro passo para a identificação do paciente que precisa de uma terapia nutricional, de um paciente que precisa de uma atenção maior do nutricionista. É para isso que serve triagem do estado nutricional. Até porque dentro do hospital a gente tem um protocolo, né? A gente tem protocolos, a gente tem, por exemplo, os níveis de assistência dentro do hospital, que a gente separa. Para quê? Para a gente saber quem são os pacientes mais graves, que precisam de mais assistência do nutricionista, e quem são os pacientes de menor gravidade, que podem ser visitados uma vez por semana, sem prejuízo da sua saúde. É para isso que serve níveis de assistência, tá? Então, a gente vai identificar a triagem do nutricional. E o que é que pode representar, minha gente, risco ao estado nutricional do doente?
tudo que pode levar ele a desenvolver ou piorar desnutrição. E aí a gente vai falar disso. Então, coisas, né, situações que podem fazer o paciente desenvolver desnutrição ou piorar a desnutrição. Isso é importante para o nutricionista ter esse conhecimento, porque ele vai ter um grande diferencial de que forma ele vai conseguir identificar o risco nutricional muito mais rapidamente. Então, vamos lá. Antes da gente falar dos sinais não evidentes, vamos falar dos sinais que são evidentes e que mesmo assim ainda temos colegas que têm dificuldade de identificar esses sinais e sintomas que são evidentes, tá? E infelizmente isso existe, e isso não é culpa do profissional. Isso é culpa de um processo de formação que vem em deficiência, e muitas vezes o nutricionista ele cai dentro do serviço hospitalar sem ter experiência, sem ter treinamento, e aí acaba de fato errando o diagnóstico, errando conduta, errando triagem, não tem expertise para poder identificar sinais e sintomas precocemente. Então, o objetivo dessa aula é esse, é trazer esse conhecimento para vocês, tá bom? Primeiro sintoma, sinal evidente, que é bem, quando eu falo evidente, é porque é mais fácil do nutricionista identificar. É o corpo com reservas muito consumidas, que é o paciente que está caquético, consumido, perda de massa muscular evidente, perda de gordura evidente, né? Então, você olha na face do paciente, você vê aquele paciente que tem aquele sinal de chave bem formado, tem depressão de têmporas, depressão da bola gordurosa de Bichat, depressão dessas reservas aqui, né? Da região peitoral, clavícula. Então, tudo isso fica, quando o nutricionista bate o olho, que ele vê o paciente depletado, é bem fácil ele olhar e dizer, bom, tá desnutrido, né? Aí é evidente. Outra coisa que é evidente, quando o paciente tem uma perda de peso bem documentada. Então, aquele paciente que chega para você, você pergunta assim para ele, perdeu peso? Ele diz que sim. Perdeu quanto? Ele fala, perdi X. Em tal ano eu tinha X de peso e não sei quanto tempo depois eu já estava com X de peso. É maravilhoso quando chega um paciente no hospital assim pra gente, lúcido, orientado, que consegue dar esse tipo de informação pra gente. Mas não é todo paciente que é assim, tá, gente? Então, isso aqui é uma forma evidente. E o problema que eu falo, por exemplo, a questão de não ser evidente é quando o nutricionista ele não consegue pegar nas entrelinhas, entendeu? Esse é o grande problema, que é o que a gente vai falar hoje. Baixa ingestão registrada e comprovada por meio de registro alimentar. Isso é evidente. Então, quando o paciente ele tem lá, você consegue perguntar, fazer um recordatório alimentar e ele, pelo recordatório, você consegue identificar que aquele paciente está consumindo muito menos do que as necessidades nutricionais para ele, ou ele preencheu um registro, um recordatório de 24 horas, e você conseguiu contabilizar, visualizar que houve baixa ingestão, isso é evidente. Acontece que na prática clínica nem sempre é assim. Não são todos os pacientes que conseguem preencher o registro alimentar de forma correta. Às vezes, muitos pacientes não conseguem se lembrar do que comeu direito para poder fornecer para a gente informação. E às vezes isso não é culpa do paciente, tá? E isso é o quê? De fato, às vezes reflexo do ambiente hospitalar, da ansiedade por estar internado, enfim, da preocupação. E aí isso faz com que afete a coleta de informações da nutrição. Isso pode acontecer, gente, já acontece muito na prática, tá? Então, quando isso é evidente, eu mesmo já tive paciente que tinha indicação de usar sonda nasointeral por baixa ingestão, mas a paciente não conseguia preencher um registro alimentar porque ela era analfabeta, e a sua acompanhante, que não era analfabeta, ela sabia ler e escrever, no entanto,
ela não tinha cognição suficiente para poder conseguir preencher um registro alimentar de forma adequada. Então, as informações eram sempre... a gente não conseguia coletar informações palpáveis, informações reais, e aí a gente não conseguia provar para a equipe médica o quanto estava baixa a ingestão daquela paciente para que de fato ela fosse, né, recebesse uma intervenção nutricional mais agressiva, digamos assim, por conta do estado nutricional. Outra coisa que é super evidente é quando há diagnóstico fechado da doença, certo? Então, quando há diagnóstico fechado da doença, que é uma doença super hipercatabólica, vou dar um exemplo, um câncer, ou uma SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou, por exemplo, doenças como tuberculose em fase ativa, que o paciente ele desnutre rapidamente se a gente não fizer uma conduta nutricional mais agressiva. Ou, por exemplo, eu já falei, né, pacientes de câncer, mas especialmente câncer de cabeça-pescoço, câncer do trato gastrointestinal, que são condições altamente agressivas e altamente hipercatabólicas, que quer dizer o quê? Que o paciente vai precisar de uma atenção nutricional mais importante, senão o risco dele desnutrir é grande, tá? Então, essas condições, quando a gente vê do paciente, já tá tudo fechadinho, aí às vezes fica mais fácil. Mas quando vem aqueles pacientes cheios de condições crônicas e que muitos colegas têm dificuldade de identificar o grau de catabolismo daquela condição clínica, então isso aí acaba deixando a condição não evidente, certo? Então, vamos... Outra coisa aqui, ó, quando é evidente, eu botei aqui ao fundo o formulário da NRS 2002, que é o formulário de triagem nutricional mais aplicado na prática clínica hospitalar para triagem de risco nutricional. Então, quando a gente consegue encontrar bonitinho, né, a gente faz lá o cálculo, o paciente perdeu o percentual dentro de 3 meses, ou de 2 meses, ou de 1 mês, que facilita para a gente identificar o risco nutricional, beleza. Mas e quando a gente tem um paciente que tem dificuldade de informar para a gente essa perda ponderal, e a gente não tem, a gente fica limitado e não consegue quantificar adequadamente a perda ponderal do paciente? Isso aí são condições que não são evidentes, mas que o nutricionista ele precisa estar atento, tá? Então eu vou falar algumas coisinhas aqui para vocês que eu planejei pra gente falar na aula de hoje, no nosso conteúdo pocket, conteúdo de bolso. Ó, então vamos lá. Então quais são os sintomas e sinais, né? Sinais e sintomas que a gente pode dizer que não são evidentes. Olha só. Então a gente tem aqui, primeiro, eu botei assim, ó, quando o paciente está hipoativo, ou ele está restrito ao leito. O que isso quer dizer? Hipoativo é um paciente que está com baixa atividade. Essa baixa atividade que eu estou me referindo aqui é quando o paciente caminha pouco, quando o paciente sai pouco do leito. Isso é hipoatividade. Quando ele está restrito ao leito, é aquele paciente que, por exemplo, tem risco de queda, e então ele não pode ficar saindo do leito sozinho. Para ele sair, ele precisa ter um profissional do lado dele, ou sair acompanhado do fisioterapeuta, né, no momento da intervenção com a fisioterapia. Então, esse tipo de paciente, gente, a gente precisa acender o alerta. Por quê? Normalmente, paciente hipoativo, restrito ao leito, que se movimenta pouco, ele tende a entrar num ciclo da desnutrição, que é a hipoatividade, a restrição ao leito, ela funciona da mesma forma do sedentarismo. Então, ela gera alterações musculares importantes. Isso vai gerar atrofia muscular, inflamação também associada. Olha, você vê que coisa louca. Que uma restrição, uma hipoatividade, e aí leva o paciente a um ciclo de querer cada vez mais ficar na cama, e esse ficar na cama, gastar pouca energia, diminui o apetite do paciente. E isso, gente, não sou eu que estou dizendo não, isso é fisiologia, é a fisiopatologia da desnutrição.
Paciente que fica muito tempo acamado, ele começa a perder apetite, porque o corpo é inteligente. Se ele não está gastando energia, ele vai... Para que ele vai ficar dando um sinal de fome para um corpo que não está gastando energia? Então, geralmente, os sinais de fome, ele é mais leve, ou quando o paciente come, rapidamente ele pode se sentir saciado, tá? Então, esse tipo de paciente, vocês têm que ficar atento, que normalmente são pacientes mais idosos, são pacientes que têm condições ósseas, musculares, articulares, que acabam impedindo desse paciente ter mais independência, mais facilidade de deambular, né, de fazer suas coisas. Então, a gente precisa ficar atento a esse tipo de paciente, tá? Mesmo que, isso aqui que eu tô falando é pra quê? Mesmo que, por exemplo, o paciente, ele não esteja no risco nutricional, ele não atenda os critérios completos da NRS, é um paciente que ele, se você não fizer uma intervenção nutricional adequada, ele vai desnutrir, gente. Principalmente perda de massa muscular, tá? Que é o pior nesses pacientes com hipoatividade. E massa muscular é a massa funcional do corpo. Sem massa muscular, o nosso corpo tende o funcionamento vai decaindo, né? Entra numa curva de decadência e vai só piorando. Sinais de infecção e inflamação ativa, que a gente identifica como a gente pode avaliar através dos sinais vitais do paciente, que a enfermagem coleta. Então, a gente vai lá na ficha de sinais vitais e olha, o paciente teve febre ou ele teve hipotermia, né, a temperatura abaixo de 35. Se ele teve febre ou hipotermia, esse paciente vai provavelmente ter hipercatabolismo. Porque, além disso, febre, por exemplo, aumenta a necessidade de água. O paciente precisa de mais água quando ele está com febre. Então, o nutricionista tem que ficar atento a isso. Frequências cardíacas e frequências respiratórias alteradas. Junto com febre, já começa a entrar em sinais de síndrome de inflamação sistêmica, né? A CIRS. E daí vai piorando para a sepse. Então, a gente tem que ficar atento a esses sintomas, porque paciente com essas alterações, que é com a CIRS, que é a síndrome de inflamação sistêmica, eles precisam de mais energia e eles precisam de mais proteína, gente. Principalmente mais proteína, para poder dar suporte ao sistema imunológico do paciente, tá certo? Principalmente se ele tá com infecção ativa. Aí, Tati, como é que eu posso saber se meu paciente tá com infecção ativa? Olha lá o exame bioquímico, olha o hemograma, olha o leucograma, vê como é que tá o leucograma, mesmo que não tenha medida de proteína C reativa, né, que é um marcador inflamatório, ou interleucina 6, que é outro marcador inflamatório, ou o TNF-alfa, mas você olhando os leucócitos e vendo se o paciente está em leucocitose, ou seja, o aumento, o nível de leucócito está muito acima da normalidade, o paciente está em leucocitose, significa que o corpo dele está enfrentando naquele momento uma infecção ou uma inflamação. Então, a gente precisa dar suporte a esse sistema imunológico, tá bom? Alterações do nível de consciência, sonolência excessiva. Gente, sonolência excessiva é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. É aquele paciente que você conversa com ele acorda para falar com você, mas ele não consegue sustentar uma comunicação. Ele dorme no meio da conversa, ele fica sonolento, ele não consegue, né, manter a atenção, foco e nem desenvolver uma conversa. O que a gente tem de preocupação nesses pacientes é que pacientes com sonolência excessiva tem um risco altíssimo de broncoaspirar enquanto ele come. Lembrando que a mesma via que passa o ar, passa a comida. E a gente necessita de um músculo que faz
A organização, quando vai respirar e quando vai deglutir. Quando o paciente está sonolento, esse músculo ele perde essa capacidade de seleção. E muitas vezes o paciente pode fazer o quê? Broncoaspirar enquanto ele está comendo, mas comendo de uma forma que ele está sonolento. Distúrbios gastrointestinais crônicos. E aqui eu me refiro, por exemplo, diarreia, né? Ou paciente que tem uma frequência de um ritmo intestinal muito mais acelerado do que o normal. E ele não era daquela forma e passou a ser. Isso é importante a gente... Sempre quando você vai fazer a anamnese do paciente, você pergunta para ele, né? Quando ele te disser algo que está alterado, uma pergunta importante é você... Já tem quanto tempo que está assim? Né? Você tem noção de quanto tempo tá? Se é uma coisa recente, aguda, ou se já é uma coisa crônica, tá? Então, é importante perguntar por quê? Distúrbios gastrointestinais crônicos, e aqui eu me refiro náuseas, vômitos, diarreia, obstipação, e quando é no paciente idoso, a obstipação, a própria presença de alterações de refluxo gastroesofágico, tudo isso prejudica a alimentação do paciente, prejudica a apetite e pode levar esse paciente a desnutrir. Então, fiquem atentos a esses sinais que nem sempre são evidentes. Olha, o paciente que é hipoativo restrito, uma das principais complicações, como eu falei para vocês, atrofia muscular que acontece por desuso. E quando o paciente atrofia, ele diminui sua reserva muscular. E a reserva muscular é a reserva funcional que ele precisa para poder o seu corpo se recuperar. Quando a gente tem alteração da inflamação, infecção ativa, aumenta a demanda metabólica, ou seja, o metabolismo ele requer mais energia, ele requer mais proteína, micronutrientes importantes para esse processo de suporte ao sistema imunológico. Broncoaspiração, que é quando o paciente tem, eu já falei para vocês, né, sonolência excessiva, broncoaspiração. Então, e aí quando a gente vai falar de paciente idoso, que aí pode entrar inclusive pneumonia aspirativa, que é uma coisa que vai acontecendo de pouquinho em pouquinho, e aí o paciente piora de uma vez. Chega um momento que ele decai, né? O quadro dele cai de uma vez muito rápida, mas de algo que já vinha acontecendo gradativamente. E distúrbios crônicos entram na questão da desabsorção. Continuando aqui, sinais não evidentes. Flacidez de pele, principalmente na região abdominal e membros inferiores. Gente, quando você vai fazer o exame físico no paciente, mesmo que ele não saiba te referir que teve perda de peso, se você identifica flacidez de pele na região do abdômen, flacidez de pele na região de membros inferiores, olha as coxas, olha a região do quadríceps, olha a panturrilha. Se você identificar flacidez de pele nessas regiões, é indicativo que aquele paciente teve uma perda de peso recente, tá bom? Recente e rápida. Adaptação intuitiva da via oral e sem estratégia. Gente, isso aqui acontece tanto na prática, principalmente com pacientes idosos. O que acontece? Quando você pergunta para o paciente idoso se houve mudança da ingestão alimentar, aí muitas vezes a gente foca na quantidade, né? Se ele diminuiu a quantidade, o percentual de quantidade de alimentação. Mas uma coisa que a gente tem que também prestar atenção é a alteração da consistência. Quando eu falo adaptação intuitiva, o que acontece? Os pacientes, quando têm limitações importantes de mastigação, problemas com dentes, prótese mal adaptada, tudo isso faz com que o paciente automaticamente, ou seja, intuitivamente, ele passe a diminuir a consistência para ele conseguir comer. Então, ele vai começar a comer pastoso, ele vai começar
a colocar mais desfiado, legume só cozido. Isso é adaptação intuitiva. Ele faz por uma questão de sobrevivência, para poder conseguir mastigar melhor, para poder não sentir dor. Só que, gente, é importante lembrar que o que acontece? Quando o paciente involui consistência, gente, quando ele involui consistência, perde-se o quê? Calorias, perde-se proteína, perde-se fibra, perde-se micronutrientes. Então, involução de consistência também entra em redução de ingestão. E isso é uma manifestação que não é evidente. Porque a gente não é ensinado dessa forma. Eu não fui ensinado dessa forma. Eu aprendi isso na prática. E lembrando que o quê? Quando a gente faz, se você pegar a comparação, uma dieta branda, um cardápio de hospital, dieta branda, dieta pastosa, semi-pastosa e líquida, você vai ver que as calorias vão diminuindo, a quantidade de proteína vai diminuindo. E se a gente não fizer ajuste de conduta, o paciente faz o quê? Ele entra em subnutrição e ele desnutre. Ele começa a perder, porque o corpo precisa e não está sendo reposto, tá? Mudanças abruptas de consistência. Isso aqui às vezes acontece muito dentro do hospital, que é um paciente que está na enfermaria e de repente ele tem alguma complicação do quadro clínico. Um exemplo, ele tem um rebaixamento do nível sensorial porque o sódio caiu muito a nível sérico. Isso aqui é uma coisa que acontece. Tá? Mas não é uma coisa que acontece todo mundo. Acontece em alguns pacientes que têm essa predisposição. Então, o paciente caiu muito níveis de sódio no sangue. Ele começa a entrar em desorientação, ele fica hipoativo, muito parecido com hipoglicemia. Então, esse tipo de situação que o paciente fica, muitas vezes pode até entrar em coma. E então, você tem uma queda importante dos níveis sensoriais. Então, automaticamente pode-se ter mudança abrupta de consistência. Então, esses pacientes que têm mudança abrupta ou acontecer alguma coisa, um exemplo, paciente cirúrgico, é muito comum acontecer. O paciente chegou do procedimento cirúrgico, iniciou a dieta, começou a tolerar bem, aí de repente acontece pode ter tido alguma complicação durante a cirurgia. O paciente teve descência de ponto, que é quando abre, né, a ferida cirúrgica. Ou então o paciente teve algum desconforto muito importante por conta do que comeu, alguma intolerância. E aí, nesses casos, é preciso zerar a dieta, né, para poder... Muitas vezes o paciente precisa ser reabordado, ou então precisa fazer terapias medicamentosas. Então, tudo isso pode fazer com que o paciente tenha mudanças abruptas de consistência. Nesses casos, a gente precisa ficar atento, porque é um paciente que muitas vezes chegou no hospital sem risco nutricional nenhum e de repente, de uma hora para outra, ele já se torna um paciente em risco nutricional, porque ele vai precisar de uma atenção maior do nutricionista, ele vai precisar de uma conduta nutricional mais direcionada para que ele não desnutra ou não piore desnutrição dentro do hospital, tá? Gastroparesias. Gente, gastroparesia é quando os movimentos peristálticos que a gente tem em todo o nosso trato gastrointestinal, do início até o final, é uma musculatura esquelética lisa, né? Que vai favorecer essa contração, ou seja, esses movimentos peristálticos. Quando o paciente tem certas alterações clínicas que favorecem o quê? Redução desse peristaltismo, a gente tem gastroparesia. E o que é? O conteúdo gástrico, ele fica parado no estômago, ele não prossegue para o intestino. E qual é a complicação disso? Várias. Porque o paciente que está com gastroparesia, ele vai ficar com o estômago, na maioria das vezes ele vai ficar com o estômago muito cheio, ele vai distender o abdômen, ele vai tender a vomitar. Se ele tiver em sonda, aí pode ser que ele precise ir para uma sonda nasogástrica sob aspiração. Para quê? Para tirar aquele conteúdo do estômago. Porque se o alimento fica parado
muito tempo no trato gastrointestinal, o alimento apodrece, isso pode favorecer, inclusive, complicações. Então, precisa retirar aquele alimento que não prossegue no peristaltismo intestinal. Isso é gastroparesia. Tati, que condições pode favorecer o paciente a ter gastroparesia? Eu vou falar para vocês algumas que mais acontecem na prática clínica. A maior delas é hiperglicemia. Paciente diabético, descompensado, que fica com as glicemias muito altas, tem chances altíssimas de ter gastroparesia. Paciente que é tetraplégico, né? Então, esse tipo de paciente também tem uma tendência forte a ter gastroparesia. Paciente que fez abordagens cirúrgicas do trato gastrointestinal, também tem, principalmente após a cirurgia, tanto que tem até, os cirurgiões usam muito essa terminologia, né? Íleo paralítico. O paciente teve íleo, né? O paciente está em 0 porque teve íleo, que quer dizer íleo paralítico. É o quê? A parte intestinal, que é o íleo, ele para e aí o conteúdo não vai para lugar nenhum. Então, esse paciente, ele não pode ser alimentado até o peristaltismo voltar à normalidade, tá bom? Então, aqui, só em relação às consequências. Primeiro, como eu já falei para vocês, flacidez de pele revela o quê? Perda intensa e recente. Avaliem abdômen e membros inferiores. Inclusive, na aula de avaliação nutricional que eu tenho na imersão, eu mostro várias imagens de pacientes para ensinar meus alunos, de fato, como é que identifica essa flacidez de pele, para ver essa diferença, né? Como é no paciente desnutrido crônico e como é no paciente desnutrido agudo, essa diferença do exame físico. Então, eu mostro para os meus alunos imagens que foram imagens que eu fui construindo ao longo dos meus 7 anos de experiência na UTI. Então, eu sempre gostei de registrar as condições clínicas que às vezes eu só via nos livros, só ouvia nas aulas, nunca tinha visto. Então, eu comecei a registrar e fazer esse banco de imagens que hoje eu uso nas aulas dos meus cursos, tá? E que ajuda muito. Meus alunos adoram as imagens, porque quando eles vão ver na prática, quem nunca viu já não tem mais medo, já tem um outro olhar, então é muito legal. Essa adaptação intuitiva, como eu falei para vocês, tem perdas de nutrientes, macro e micro. Então, o nutricionista, ele precisa corrigir. De que forma? Às vezes, aumentando a densidade calórica, inserindo um suplemento. Então, tem várias possibilidades. Eu não posso Vixe Maria, já tô no avançado horário. Então, mudanças abruptas de consistências que podem ser complicações do quadro clínico, né? E as gastroparesias que vai favorecer o paciente a ser o quê? Jejum prolongado ou subalimentação. Agora, gente, uma coisa interessante. Tem um tipo de sonda que é uma sonda que é relativamente nova. Tanto é que em Salvador, que é a capital da Bahia, não é todos os hospitais que utilizam essa sonda, que é uma sonda trilumen, que é chamada de sonda Freca. E essa sonda, ela tem diferentes tubos. Por quê? Ela tem um tubo que ele é maior e vai lá pro jejum. Ela tem um tubo menor que fica no estômago. Gente, essa sonda é sensacional. Por quê? Com essa sonda, sem precisar passar mais de uma sonda no paciente, a gente consegue alimentar um paciente com gastroparesia. Olha que incrível. Ao mesmo tempo que pode aspirar conteúdo gástrico se perceber que houve alteração abdominal e manter nutrição. Porque antes, paciente com gastroparesia suspendia a dieta, não podia alimentar e agora já pode. Olha pra você ver que é a evolução da terapia nutricional. Então, a ciência nos ajuda demais. Então, hoje a gente fez essa aula, esse conteúdo pocket, lembrando para vocês que é um conteúdo rápido que eu queria trazer para vocês, mas para quem deseja, quem gosta, né, de aprender sobre nutrição clínica, para quem quer aprender sobre a prática clínica, né, eu vou compartilhar e compartilho com todos os meus alunos. Então, para quem desejar continuar estudando comigo e além, né, vai ter uma
a segunda turma da nossa imersão Nutri na Prática Oral Integral. E as vagas já estão terminando, mas ainda tem vagas. E para quem quiser, né, quem estava esperando a oportunidade para poder estudar comigo com vantagens, eu tenho um cupom de desconto especial para vocês que estão aqui nessas aulas, que está aqui nesse momento comigo, que está assistindo, de 10% de desconto para você adquirir sua imersão, que é o quê? São mais de 15 horas de vídeo, de aulas de vídeo. São encontros, esses encontros são ao vivo, uma vez por semana comigo. Eu vou ensinar vocês a triar o paciente dentro do hospital, fazer a admissão nutricional, fazer a prescrição direitinho, seja de suplemento, seja de sonda nasoenteral. Vou ensinar você a monitorizar o seu paciente dentro do hospital, quais são os sinais de intolerância à dieta, né? Se o paciente está tolerando, se não está tolerando. Vou ensinar vocês também a fazer a orientação nutricional do paciente de forma adequada, mas com leveza. Não é só deixar para o último momento, na correria, entregar um papel que às vezes o paciente nem lê. Então, vou ensinar para vocês toda essa parte de fazer essa orientação desde o momento que o paciente chega para você no hospital. Então, eu ensino tudo isso nos 5 fundamentos da terapia nutricional e a gente vai ter mais uma turma. E quem desejar participar, é só me pedir o cupom, que eu passo para vocês o cupom de desconto, tá bom? Interessados, podem me chamar, ou eu vou colocar aqui no chat do YouTube, para quem tiver interessado, e aqui no Instagram, para vocês que estão aqui no Instagram, acompanhando também, quem tiver interesse, é só me mandar uma mensagem, que eu mando para vocês o cupom, para vocês poderem participar dessa turma, que eu acredito que vai ser a última turma desse ano. A gente está com outros projetos aí interessantes, com cursos maiores, cursos presenciais, tá? Então, provavelmente essa imersão nutrição oral integral desse jeito como eu faço, eu acho que vai ser a última turma. Então, não percam essa oportunidade de ficar comigo estudando. Além dessas aulas que eu ofereço na imersão, é 1 ano de acompanhamento comigo, em grupo, tirando todas as suas dúvidas. E todas as oportunidades que vão aparecendo, eu compartilho com os meus alunos. Recentemente, eu sempre tenho convites de editoras para publicar. E eu aceitei um convite justamente porque eu pude incluir alunas minhas nas produções. Então, eu faço seleção de pessoas que desejam fazer produção junto comigo, de artigo, de livro. E tem um grupo especial de nutricionistas que são gestoras e sempre estão compartilhando atendimento nutricional de home care e pacientes que estão buscando. Então, assim, são várias oportunidades que eu ofereço para os meus alunos conseguirem, além de estudar a parte teórica, também conseguir exercer a parte prática, tá bom? Os meus alunos também têm benefícios de acompanhar as minhas consultas online. Quando eu faço consultas, os meus alunos também acompanham. Então, assim, são vários benefícios que tem, e quem desejar participar, é só me pedir o desconto que eu vou passar para vocês, o cupom de desconto, tá bom? E, gente, amanhã a gente vai ter mais conteúdo pocket, mais conteúdo de bolso. E amanhã o horário vai ser diferente. Amanhã vai ser 2 da tarde. Porque à noite eu já tenho outro compromisso e não vou poder dar aula à noite, mas eu não queria deixar de fazer essa aula. Então, a gente vai fazer essa aula amanhã. E a aula de amanhã vai ser uma aula bem legal, que vai ser sobre peso habitual, peso estimado e peso ideal. Qual desses pesos é melhor ou mais indicado para a gente considerar para a conduta nutricional? Então, a gente vai falar disso amanhã, tá? Se esse tema é interessante para você, não perde. Vem para cá e vem assistir comigo, porque aí você pode fazer perguntas. Gente, vocês que estão aqui, querem fazer alguma pergunta? Ficaram com alguma dúvida relacionada ao conteúdo que eu falei aqui hoje para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Me falem.
Valeu a pena. Deixa eu abrir a câmera aqui. Olha eu. Deixa eu ver quem tá aqui. O pessoal que tá aqui no Nutri na Prática, ou quem tá aqui no Tati Melo para Nutris, ficou com alguma dúvida sobre o que a gente falou sobre hoje? Boa noite, Marise. Que bom te ver aqui. Gostou da aula, gente? Dessa aula Pocket? Não está ouvindo? Eu não acredito que a aula ficou muda o tempo todo. Será, minha gente? Não tô acreditando nisso. Deixa eu ver aqui. Não. Tá, tem áudio sim, tá tudo certo. Marise, deve ser alguma coisa aí no teu, ou no celular, no computador, porque o áudio tá correndo aqui normal, viu? Deixa eu colocar aqui o cupom. Muito obrigada por vocês que ficaram aqui. Ai, Kátia, ó, então, meu amor, as imagens estão todas no YouTube, porque essa aula ela tá acontecendo no YouTube. Então, vou deixar gravada a live lá. Então, se você quiser assistir com as telas que eu coloquei, com as imagens, pode ir lá no canal no YouTube. É só você clicar aqui, ó, vai lá na bolinha do Instagram. Não conseguiu acessar a aula? Ai, Rosali, que pena. Ó, eu vou fazer o seguinte, terminando aqui, eu vou fazer um stories e vou colocar o link dessa aula, porque aí quem não conseguiu acessar vai conseguir assistir, tá bom? Que aí consegue ver as imagens lá direitinho. E até a próxima. Amanhã tem mais aula, tá bom? Amanhã tem aula e amanhã vai ser só no Instagram. Amanhã não vai ser no YouTube. Então, quem quiser vir assistir, é só trazer papel e caneta, que vai dar tudo certo. Que amanhã tem muita coisa pra gente conversar. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Beijo, Kátia. Obrigada a vocês aí pela atenção, pelo tempo de vocês. Eu espero ter contribuído. Ah, que pena, Rosali. Vou ver o que foi que aconteceu então. Mas eu vou colocar o link, tá certo? Obrigada pela atenção. Um beijo, até amanhã.